Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de quem está online também. Meu nome é Giovanni. A gente vai apresentar hoje para vocês uma extensão do que a gente já vem fazendo há bastante tempo, que é a aplicação de biometria facial para antifraude. A gente hoje tem uma presença no mercado financeiro, né, protegendo aí a abertura de contas, transações sensíveis com a nossa tecnologia proprietária de biometria facial e sobretudo, de liveness detection. E essa experiência que a gente vem coletando ao longo dos anos nos proporcionou aí conhecimento para formatar um produto bastante interessante, que nos levou, inclusive, a dar o nome desse evento como um novo paradigma para antifraude. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, me apresentando formalmente, então eu sou um dos fundadores, junto com o André, que também vai participar aqui do evento conosco, está conectado desde Portugal. Na Safe, o meu papel é tomar conta, sobretudo, da tecnologia, que, como eu disse, é proprietário, e também dos produtos, dentre eles o que a gente vai apresentar hoje aqui, que é o GoSafe. Aqui a gente tem o André, né? E se eu acertar aqui, ele vai entrar e se apresentar também. Olá, Oi, boa André. tarde, pessoal. Tudo bem? A gente está te Boa ouvindo. tarde a todos. Tudo bom, Gil? Tudo bom. Vamos lá, vou já começar aqui a apresentação. Queria comentar um pouco mais sobre o institucional. Eu sou o André, CEO e fundador da Safe, fundei junto com o Gil. E estou aqui na Europa, como o Giovanni comentou. Inclusive, a Safe nasceu na Inglaterra, é uma empresa inglesa, mas com forte atuação, principalmente no Brasil, na América Latina e também no Japão, e principalmente por motivos, né, de flexibilidade, de privacidade e também de volume, né? São um país com uma grande população, também no Japão um volume muito grande, e nós temos aí, né, esse desafio, e com o lançamento, né, do GoSafe também, de voltar a poder operar em mercados mais restritos, principalmente na questão de privacidade. Então esse é o novo paradigma aí, com essa inovação que nós temos, que o Giovanni vai montar, vai mostrar, vai fazer uma demo para vocês. E um pouco de background da nossa empresa. Nós somos uma empresa de UK, de inteligência artificial, com proprietária, tecnologia de deep learning, né, criada pelo Giovanni, que está aí com vocês, que fez parte do seu PhD também em Harvard. E essas tecnologias, principalmente a biometria, né, que nós somos provedor, e o liveness detection, a prova de vida, são tecnologias comprovadas e atestadas pelo NIST. Nós temos também já participação em programa sandbox do FCA, o regulador da Inglaterra. Também fizemos parte do LIFT, né, temos um certificado recente para autenticação de pagamentos, né, tanto online quanto presencial. Fomos pioneiros para pagamento presencial fora da China, né, e temos até registro, pedido de patente disso. Mas realmente o nosso foco é na autenticação, né, do mundo de instituições financeiras, principalmente em processo de onboarding, e nós tivemos aí já prêmios importantes como o da Visa, e estamos em produção aí com diferentes bancos, fintechs e até IDTechs, né, que é onde a gente coletou toda essa expertise que nós temos, né, nesses mais de 4 anos como provedor dessas empresas, para criar o GoSafe, essa nova solução antifraude que realmente tem uma inovação muito grande, né, que não existe no mercado, principalmente na conveniência da integração, que o Giovanni vai mostrar, mas também na questão de privacidade, como eu comentei, até eu estou aqui por esse motivo, posicionando, até durante a pandemia eu estive no Brasil, esse período tive que estar aí, mas esse produto, o lançamento também nós faremos aqui em final de junho, com essa intenção, né, de explorar mercados que têm até essa questão de privacidade e a regulamentação muito mais restrita. Obrigado por todos aí, arrumar um espaço, né, nessa tarde aí chuvosa de São Paulo. Eu sei que não é fácil. E muito obrigado, Gil. Eu que agradeço, André. Fica por aí que a gente vai bater uma bola aqui enquanto
A apresentação transcorre. Vou diminuir aqui a sua tela, só um minutinho. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente gostaria aqui de apresentar um panorama, né, da questão das fraudes no Brasil e no mundo. A gente sabe que é um problema muito grande. As empresas perdem dinheiro porque tomam fraude, as empresas perdem dinheiro porque rejeitam transações boas, né? Portanto, esse mercado só tende a aumentar, né? A pandemia deu um impulso muito grande nas relações financeiras aí remotas, né, através da internet, e os fraudadores, assim como os antifraudadores, né, estão sempre em evolução. E aqui a gente tem um dado mais recente aqui da Serasa, né, mostrando o tamanho do problema no Brasil, né, e a gente sabe que esse problema existe no mundo inteiro, em países de primeiro mundo. Isso a fraude, ela é bem democrática, né, ela está presente em tudo quanto é lugar. E aí a gente tem várias soluções no mercado, né, de diferentes naturezas. A gente tem soluções como a que a gente já tem hoje no mercado, embutida em produtos digitais, banco digital, até propriamente edtechs, uma série de fluxos sensíveis, mas com foco especial no onboarding. A gente tem soluções que nem sempre aparecem para o cliente final, como a nossa, porque a nossa, efetivamente, por se tratar de biometria facial, né, ela, ainda que não seja estampado ali a nossa marca, ela interage com o usuário final. Há soluções que não interagem, né? Há soluções que fazem uma análise de contexto, por exemplo, na aceitação de um cartão, ou então uma aplicação para abertura de uma conta, de um empréstimo, alguma coisa assim. Então, elas são soluções de back-office também. E a gente sempre vai, ao longo da conversa de hoje, ancorar o assunto em 3 diferentes pilares, né? A gente vai trabalhar o pilar da privacidade de dados, o pilar da segurança e o pilar da conveniência, sob diferentes perspectivas, né? Então, uma das coisas que a gente observa, e aí é difícil de distanciar a nossa observação do que a gente faz, que é a biometria facial, né? Mas uma das observações que a gente faz é que hoje os serviços antifraude, né, eles majoritariamente eles armazenam bastante dados pessoais, né, cujo titular eventualmente nem sabe, né, não tem nem condições de exercer um direito dele, né, previsto na LGPD, que é o de simplesmente ter esse dado apagado, né. A gente também sabe que quanto maior é o banco de dados usado aí para efeitos de antifraude, mais apelo tem os hackers, né, para tentar colocar a mão nesse pote de mel, nesse honeypot, né, de maneira que a questão da privacidade de dados nas soluções existentes, ela pode ser mais bem trabalhada, simplesmente porque é um agregador de dados pessoais e muitas vezes dados pessoais sensíveis, como a foto do rosto, né, que revela a raça, gênero, uma série de coisas. Então, a gente parte da premissa para a conversa de hoje, se a gente pode fazer alguma coisa melhor do que o que está colocado com relação à privacidade de dados e ainda assim entregar uma solução antifraude bastante efetiva. O segundo pilar é o pilar da segurança, né? Segurança é o que o antifraude tem que entregar, né? E aí há soluções de diferentes naturezas, né? Tem soluções de segurança que não necessariamente pressupõem contato prévio com a pessoa sendo avaliada, né? E tem soluções de antifraude que pressupõem uma análise histórica do comportamento daquela pessoa, né? A gente enxerga hoje uma combinação muito boa com relação à segurança, quando a gente combina, por exemplo, uma autenticação de biometria facial com dados comportamentais, né? A questão é que dados comportamentais, é preciso que você tenha um relacionamento com o cliente para protegê-lo.
E aí, de novo, a gente tem a questão da privacidade. Se você tem uma solução baseada em geolocalização, para dizer que aquele comportamento é anômalo, você precisa saber exatamente qual é o perfil de consumo, qual é o perfil de circulação daquela pessoa, né? E muitas vezes você tem que prover uma solução de antifraude para proteger alguém que você desconhece, então, né? E a gente entende, como eu comentei, que a combinação mais efetiva hoje é a combinação de uma autenticação biométrica, com, obviamente, prova de vida segura, e uma combinação também do comportamental sempre que possível, né? Aí a gente tem também a questão da conveniência, e aqui a conveniência a gente vai colocar sobre a perspectiva dos parceiros, né, das empresas que precisam ser protegidas, né? Hoje, e a gente vai trabalhar duas perspectivas da conveniência. A primeira delas, obviamente, é o quão difícil ou fácil é considerar uma solução antifraude num produto digital, né? A gente hoje olha para o mercado e praticamente uma outra perspectiva, obviamente, é a da contratação, né? Então, sobre essa perspectiva da contratação de uma tecnologia antifraude para um produto digital, a gente olha para o mercado hoje e praticamente não vê ofertas que você consiga contratar online e integrar de uma maneira facilitada e começar a consumir instantaneamente. Hoje o mercado antifraude ele é muito baseado nessa agende uma demo, né? Não tem uma empresa que você entra hoje no site e queira fazer uma degustação do site, você não tem que agendar uma demo. Então, conveniência a gente vai trabalhar sobre a perspectiva da contratação e a gente vai trabalhar também sobre a perspectiva da integração, né? Bom, então, como a gente colocou, um novo paradigma antifraude, né, algo que a gente está chamando de Go Safe, que une a nossa expertise em biometria facial, prova de vida, como eu comentei, a gente tem muitos clientes, processa muitas transações, sobretudo no Brasil, a gente processa mais de 3 milhões de transações por mês, sendo grande parte delas soluções do tipo onboarding. Alô? E a gente vai apresentar, então, esse produto sobre as mesmas três perspectivas, né? Aqui, eu vou abrir um pouco do espaço para o André, de novo, voltar e falar uma palavrinha sobre privacidade. O André, você está por aí? Estou sim, Gil. Obrigado. Pessoal, queria aproveitar esse assunto, né, que realmente é um dos pilares aí do nosso novo produto, a proteção de dados. E, na verdade, a anonimização dos dados, né? Porque realmente os dados no GoSafe ficam anônimos. E isso é muito importante, lembrando que, como eu estou aqui na Europa e a gente está também com um lançamento programado aqui, vocês devem ter visto esse problema, né? A multa que o Facebook, a Meta, recebeu de mais de 1 bilhão de euros, a multa mais alta historicamente, mas não é a primeira vez que isso acontece, né? O principal motivo foi porque eles estavam transferindo dados, né, daqui da Europa para Washington e não da maneira como eles deveriam fazer. E também isso, como eu disse, já aconteceu recentemente em 2021, mais de 700 milhões com a Amazon, pelo mesmo motivo. E eu tenho um exemplo da Safe mesmo, um piloto que nós fizemos com a Mastercard para pagamento com a biometria facial de transporte, né, em Madrid, com a empresa de transporte chamada EMT, onde o sponsor, né, o patrocinador desse programa, desse piloto, foi a Mastercard e o adquirente era o Santander. E nós tivemos ali, né, uma clareza, né, do problema e de como é esse escrutínio mesmo dos reguladores, né, das comissões de proteção de dados. Lá na Espanha, a universidade pública levantou algo para a Comissão de Proteção de Dados local, que abafou a vontade da Mastercard em continuar, inclusive, em fazer o rollout desse piloto, né, para entrar em produção. Então, esse é um exemplo, né, do que nós estamos agora oferecendo
com a nova solução, o GoSafe, com essa questão de deixar todos os dados protegidos, anônimos, né, com uma tecnologia que o Giovanni vai dar todos os detalhes, mas de início, né, recebendo, coletando ou capturando o usuário no cadastro, as informações, e depois que elas estiverem transformadas, criptografadas em hash, e aí nos formatos que o Giovanni pode descrever em detalhes, nós descartamos, né? Então, isso é muito importante, e aqui na Europa nós vamos, em breve já também, isso vai ser uma opção que o Giovanni vai explicar, né, do produto, o parceiro, né, o customer, ele vai poder escolher onde ele vai processar esses dados, mesmo de qualquer maneira, com toda a segurança e a privacidade que já tem a arquitetura, mas ainda podendo escolher onde vai ser, né, tanto o cadastro e a coleta, a captura da imagem e tudo. Isso é muito importante para, por exemplo, entrar em mercados mais rígidos. E é muito importante também dizer que mercados como o Brasil, que são mais flexíveis, ou até a própria Ásia, que a gente comentou, eles tendem, né, as leis, né, como aqui a GDPR, aí no Brasil a LGPD, vão migrando e vão ficando cada vez mais restritas, porque elas vão aprendendo, né, com os casos de invasão, com o que a gente sabe aí, grandes vazamentos e hackeamentos que acontecem. Então, é muito importante dizer que com a GoSafe esse risco não existe, né? A partir do momento que a informação já está anonimizada, mesmo que houvesse uma invasão, não tenha ali dados sensíveis. Giovanni, comenta aí, eu acho que mais em detalhes aí sobre o produto. Valeu, Obrigado, André. pessoal. Obrigado. Então, a privacidade de dados, a gente olha para a perspectiva tanto de processamento como armazenamento, né? A gente precisa, de acordo com as leis, aí, processar localmente, né? A GDPR, ela é muito clara nesse sentido. Foi inclusive por isso que o Facebook, a Meta, foi multada nessa multa astronômica por transferir dados pessoais para os Estados Unidos. E da perspectiva de processamento, portanto, obviamente com uma solução antifraude que pressupõe como um dos fatores de análise biometria facial, a gente tem que processar dado pessoal. Mas a gente não precisa armazenar esse dado pessoal. A gente pode fazer algo com ele, previsto inclusive nessas leis de proteção de dados, que se chama anonimização, né? E ainda assim, a gente pode se beneficiar do dado anonimizado para fins de antifraude, para fazer uma consideração histórica, eventualmente, de um perfil de risco de um titular que a gente não conhece, pelo fato do dado estar anonimizado. Então, basicamente, a gente emprega aqui alguns conceitos bastante conhecidos em ciência da computação. Um delas é esse conceito de hashing, né, que vem ali da área de criptografia, teoria da informação. E o nosso objetivo aqui é pegar, basicamente, essa solução antifraude, ela tem duas informações pessoais, só que ela analisa. A gente, hoje, pede para o cliente final, o end user, né, obviamente, uma foto do rosto, para fazer ali o liveness check, e não é uma foto, né, a gente faz uma captura, obviamente, mais sofisticada, com dados mais ricos do que propriamente a foto. E a gente pede para o parceiro, ou eventualmente até para o end user, isso vai ficar claro mais adiante, um identificador, e esse identificador a gente escolheu no GoSafe o e-mail, né? E aí tem um ponto importante do porquê o e-mail. Simplesmente porque a gente, como é sabido também na área de criptografia e anonimização, a gente não consegue anonimizar CPF, por exemplo. Porque é um domínio muito restrito. CPF você tem 1 bilhão de combinações. Você roda um programa iterando 1 bilhão de vezes, se você conhecer a função de hash, obviamente os parâmetros da função de hash, como você suja o dado com o tal do salt, né, ou padding que você pode fazer, você consegue criar uma lista com 1 bilhão de registros de todos os possíveis CPFs do Brasil. Então, CPF não dá para anonimizar, e a gente quer anonimização. Telefone já é um pouco mais extenso, as combinações, cada país tem
o seu jeito de estruturar um número de telefone, mas também ainda assim um número restrito de combinações, né? Aí a gente olhou para o e-mail e falou, olha, e-mail é muito mais difícil de você fazer um approach como esse, porque cada dígito de um e-mail não tem 10 possíveis valores, tem pelo menos 40, 50 possíveis valores. Além de tudo, a extensão do e-mail é variável, né? O CPF a gente sabe que sempre tem 9 dígitos mais os 2 dígitos ali calculados a partir desses 9. Portanto, o e-mail é muito mais difícil você fazer um algoritmo desse, que teria que iterar uma infinidade de vezes para eventualmente fazer uma lista como essa que eu comentei, que é possível fazer facilmente contra CPFs anonimizados. Obviamente, fazendo disclosure, que você precisa ter os parâmetros da função de hash para isso, e, obviamente, esses parâmetros estão protegidos com toda a política de segurança da informação vigente em cada um dos produtos, mas ainda assim é difícil. Então, a gente faz isso com o CPF, com o e-mail, a gente anonimiza, e, além disso, a gente está fazendo a distribuição desse segredo. A gente chama esse CPF como se fosse um segredo, ele é anonimizado, a gente distribui. Isso daí, existem também na área de teoria da computação algo chamado de secret sharing, né? Tem provas teóricas a respeito da robustez desses algoritmos. A gente distribui esse e-mail hasheado em diferentes nós, e a gente precisa de um número que pode ser menor ou igual ao número de nós para os quais a gente distribuiu esse segredo, e aí a gente só recupera quando todos esses nós que rodam em redes independentes e tudo mais se conversam, pelo menos um número suficiente de nós prover a informação, e a gente, dessa maneira, consegue recuperar o hash. Tudo isso para dizer que a gente consegue fazer uma consulta, se a gente recebe um e-mail limpo, né, o dado ali, giovanni@safe.ai, a gente consegue hashear esse cara, a gente consegue pedir para a nossa infraestrutura remontar os possíveis hashes que estão distribuídos, e aí a gente consegue falar, olha, esse cara já passou por aqui. Eu não sabia até então que era giovanni@safe.ai, não teria como fazer isso. Mas agora que me fez uma consulta com esse e-mail, eu de fato consigo. E o mesmo a gente faz para o segundo dado pessoal que a gente processa, que é a biometria, né? A biometria, de fato, o liveness, ele analisa um conjunto muito mais rico de informações, mas a biometria, de fato, você pode baseá-la numa foto de boa qualidade, né? E aí essa foto de boa qualidade passa por uma rede neural que pode ser encarada como uma função de hash. Por quê? Porque você, depois de passar por essa função, você tem o chamado template biométrico, mas do template biométrico, o template biométrico desprovido de qualquer outra informação pessoal, não revela de quem é aquele template. Você nunca vai conseguir voltar a imagem da pessoa a partir do template biométrico. O máximo que você consegue é, a partir de uma nova imagem, passar pela mesma transformação e comparar com a similaridade. Mas você não consegue dizer a priori, sem uma imagem de consulta, que aquele template biométrico isolado é da pessoa A, B ou C. E a gente, então, passa a imagem biométrica por essa função de hash, distribui ela também. Portanto, tudo isso para dizer que, com esse paradigma, e isso é um pilar, né, desse novo paradigma que a gente está dizendo, não existe pote de mel, não existe honeypot, né? Se algum hacker, né, se a gente for invadido, tudo que tiver ali num dos data centers dos quais a gente utiliza, são dados que a pessoa não consegue fazer inferência nenhuma, não consegue tirar proveito nenhum. E isso nos preocupa bastante, né? E dessa maneira a gente entende que, né, se posiciona para o futuro do processamento do dado pessoal, que é tudo que for possível anonimizar, né? Tudo que for possível anonimizar. E o pessoal de cibersegurança costuma dizer, né, quando a sua base for invadida, porque ela vai ser invadida, a questão é quando, né? O que a pessoa vai conseguir recuperar? Aí vai da abordagem que as soluções de antifraude estão usando por trás. Eventualmente, ela pode conseguir recuperar
uma base de dados com 40, 50 milhões de fotos associadas ao CPF. Ou ela pode só encontrar cifras, né? Dados cifrados que não fazem sentido nenhum. Vamos lá. Aqui a perspectiva de segurança, né? A perspectiva de segurança é aquilo que eu já antecipei lá no panorama das soluções. A gente entende hoje que a melhor combinação possível aí de antifraude com relação à segurança é uma que tenha características de poder fazer uma análise mesmo desprovida de informação histórica do consumidor, ou eventualmente da pessoa que está sendo impersonada e fraudada por alguém, né? Isso a gente consegue fazer, por exemplo, com Liveness, e com o GoSafe a gente consegue fazer analisando a saúde do dispositivo, né? A gente consegue, inclusive, saber se aquele dispositivo está sendo usado com uma frequência assim, artificial, né? Não natural, e isso pode também nos levantar a suspeita de que o dispositivo em si é comprometido. E a gente também leva em consideração hoje, nessa combinação aí de proposta de segurança, a questão comportamental. Então, existe uma parte das técnicas tem eficiência, mesmo que a gente não conheça o histórico da pessoa se autenticando, e uma parte das técnicas, a outra parte, tem eficiência caso a gente já tenha tido contato com aquela pessoa ao longo dos meses e anos, né? A gente vai ver aí depois na questão da integração que a gente consegue recuperar, por exemplo, na captura, o sistema operacional, o nome do browser, a gente consegue transformar o IP, né, que é um dado que pode ser considerado pessoal em certa medida, a gente também anonimiza o IP para um raio, por exemplo, que também não é muito preciso, mas por exemplo, uma área de 100 km², alguma coisa assim, já nos dá uma informação importante para antifraude, porque uma coisa é a pessoa que está acostumada a fazer transações de um IP atribuído aqui para a região metropolitana, ainda que seja São Paulo e Campinas considerados dentro da mesma região. Outra coisa é a pessoa está fazendo isso de outro país, né? Isso é algo relevante. Então, e isso pressupõe relacionamento, né, o conhecimento histórico a respeito do comportamento daquela pessoa que a gente está tentando proteger, mesmo não sabendo quem é essa pessoa, qual é o nome dela, qual é o CPF, qual é a imagem. E aqui o GoSafe tem o terceiro pilar, que é esse da contratação e integração. E a gente já está indo para a demo, e vai ficar mais claro isso. A gente se propôs a fazer um serviço de contratação imediata, um onboarding ali que pressupõe o preenchimento de 4, 5 campos, e a pessoa já tem condições de degustar, e a integração também é um paradigma um pouco diferente, que vai ficar claro nos próximos slides aqui. Bom, com relação à integração, né, que é um dos pilares atrelados à conveniência, né, a gente sabe que existem N soluções, mas uma muito muito bem estabelecida, é essa no qual você tem uma empresa de antifraude, essa empresa de antifraude tem um SDK, e aí você precisa considerar esse SDK no aplicativo do cliente, e aí esse aplicativo se comunica com o back-end do cliente, e o cliente se comunica através do back-end dele com a empresa antifraude, né? O que a gente tem aqui em termos de integração? Bom, a primeira integração mais óbvia é do SDK do cliente, né? Assim, uma das coisas que os clientes mais perguntam para a gente, qual é o tamanho do SDK, porque todo mundo está no limite do tamanho do aplicativo, ninguém quer aumentar o aplicativo, né? Aí SDK tem manutenção, versionamento, uma série de coisas, e é uma complicação para a squad ali de front-end, que certamente, uma integração. Aí você tem uma segunda integração com uma solução desse paradigma padrão, que é receber os dados que esse SDK captura, seja esse SDK para fazer uma foto qualificada para biometria facial, ou para obter dados de geolocalização e tudo mais, você
tem que haver uma segunda integração, que é a recepção desses dados a partir do aplicativo. E a terceira integração, obviamente, é do back-end do parceiro. Você precisa submeter esses dados, se você estiver usando, obviamente, um antifraude no modelo SaaS, você precisa submeter esses dados para avaliação desse parceiro antifraude. Então, 3 integrações, eventualmente você consegue reduzir uma se você tiver a solução antifraude instalada on-premises, né? E aqui a gente apresenta o paradigma que a gente está estabelecendo com o GoSafe, né? Com o GoSafe é um pouco diferente, isso vai ficar claro depois na apresentação do produto, porque a gente não tem SDK, o GoSafe não tem SDK, o GoSafe injeta a experiência de captura através de uma componente JavaScript. E isso funciona muito bem no aplicativo web, obviamente, né? Você está falando de JavaScript, está falando a mesma língua. Mas também funciona em aplicativos nativos. Você tem, tanto em Android quanto em iOS, o tal do WebView, né? Que é basicamente você embute um browser ali dentro do aplicativo de uma forma quase imperceptível e tem essa componente sendo injetada ali com 2 linhas de código, como vai ficar ilustrado ali na demonstração do produto, né? Então, basicamente, você não tem integração de front. Você tem um copy e cola de 2 linhas de código para renderizar essa captura diretamente dos nossos servidores na sua aplicação. Aí, como vocês viram lá, né, o aplicativo do cliente só se comunicava com o back-end do parceiro. Mas no caso aqui nosso, o aplicativo do cliente se comunica com o GoSafe, que injeta, que provê a componente de captura. Essa componente faz a captura e manda direto para o back-end do GoSafe, para o data center GoSafe. Nesse data center GoSafe, no back-end GoSafe, a gente faz aquilo que eu comentei, processa o dado pessoal, transforma ele, anonimiza, gera o resultado da análise e manda para o cliente. É por isso que tem essa outra seta aqui. Então, o dado pessoal com a solução do GoSafe, ele está só de passagem no GoSafe. A gente injeta a componente de captura, processa o dado capturado por essa componente, anonimiza o que tem que anonimizar para efeito de antifraude, e o dado pessoal cru a gente manda para o parceiro através de webhook. E se o parceiro quiser reter esse dado, obviamente fica a critério dele, ele retém o dado, possivelmente ele vai fazer isso, mas o fato é que no GoSafe o dado pessoal é só de passagem. Ele passa, a gente processa, manda para o parceiro, e no nosso domínio a gente descarta logo depois do processamento. Então aqui, como vocês podem ver, as integrações necessárias aqui é basicamente a integração entre o GoSafe e o back-end do parceiro, que precisa abrir ali um webhook no seu serviço para recepcionar esses dados, tanto o resultado já da análise antifraude, como o dado pessoal em si, a imagem do rosto, o identificador, que no caso é o e-mail, e assim por diante, né? No front-end, praticamente não há integração, é um Ctrl+C, Ctrl+V de 2 linhas de código. Então, a gente parte de um cenário do tradicional padrão, que tem pelo menos 2 integrações, e na maioria das vezes 3, para um cenário no qual há uma integração e algo que não pode nem se chamar de integração no front-end. E agora a gente vai, vou fazer uma breve apresentação aqui do GoSafe, ilustrando esses conceitos aqui que eu acabei de discorrer. Só para... Bom, a gente está com um site novo, inclusive, acho que aproveitar a ocasião aqui para dizer, né? Fiquem, assim, a gente agradece muito a visita, mas o GoSafe, ele está disponível aqui no endereço go.safe.ai. E aqui a gente tem, portanto, eu acabei de fiz um onboarding aqui há pouco tempo, vocês podem olhar aqui, as transações são todas de hoje. O que acontece aqui no GoSafe? Já entrei, já me cadastrei com poucos dados, ganhei $10 de crédito e posso começar a consumir. Como eu posso começar a consumir? Eu posso fazer um teste aqui, ó, clicando em Start Capture. Aí eu venho aqui, informo o e-mail do
do cliente, o que eu vou colocar o meu, mas é o e-mail do cliente aqui, e essa é a componente que é injetada. Como que essa componente é injetada, né? Acho que vamos aproveitar essa ocasião aqui já para apresentar esse conceito. Essa componente, ela é injetada através dessas duas linhas de código que eu comentei aqui, né? Quem já usou o Google Analytics num site vai lembrar de quão fácil é integrar o Google Analytics num site. A gente partiu do Google Analytics como referência. Falou, a gente precisa prover um mecanismo de integração no front tão simples quanto o Google Analytics. Então, se for um web app, tudo que o cliente precisa fazer, não exatamente no mesmo lugar, mas ele precisa carregar a componente do nosso CDN e depois inicializá-la, né? Aqui eu tenho um CodePen, que é um renderizador aí de HTML com JavaScript, e ao executar esse código aqui, ele me traz essa componente, que é a mesma que está sendo apresentada aqui quando eu cliquei no Start Capture. Muito bem. Se eu fizer aqui, vou fazer a autenticação daqui, então. Eu faço a autenticação. Essas coisas são opcionais, tá? Da captura. Uma das coisas que a gente permite na nossa console é a pessoa configurar a componente de apresentação, porque o cliente tem a marca dele, a cor dele, a fonte dele, quer trabalhar as mensagens dele, eventualmente quer trocar a imagem por uma que ele tem. Então aqui a gente, no produto, na console, estabeleceu uma aba de configurações, né, na qual é possível trocar a cor primária, cor secundária, é possível mudar as instruções aqui, por exemplo, frame your face, não quero em mandarim, eu quero em qualquer outra linguagem, a pessoa vem aqui e muda. Aí tem outras mensagens personalizadas ao longo do processo, que a pessoa tem aqui, o parceiro tem aqui condições de customizar também, né? Feito toda a customização, tudo isso, obviamente, é respeitado quando essas duas linhas de código são executadas na aplicação do cliente. Então, portanto, eu estou aqui, né? Eu posso vir aqui, mudar de verde para vermelho, né? Mudei de verde para vermelho. Se eu der um refresh aqui, ele trouxe vermelho, né? Então, essa é a ideia. A ideia é customizar na console, injetar a componente já customizadinha. E aí, as possibilidades de customização, a gente tem várias aqui. Esse é um componente que já é usado por alguns clientes, mas a gente vai evoluindo junto com os nossos parceiros aí, sempre que necessário. Mudar e adaptar a questão visual aos aplicativos já existentes. Então, vou fazer uma autenticação, tem aqui uma tela de instrução, que o parceiro, inclusive, pode escolher se exibe ela, se não exibe, quando exibe. Aqui a gente tem um processo que faz 3 capturas, 3 tentativas, né? Então, vou passar pela primeira. Ele está processando aqui a minha transação e deu bom. Passou no Liveness, deu bom. Se eu voltar aqui na minha console, eu consigo ver essa minha transação aqui. Aqui está com UTC, né, 3 horas na frente. Essa minha transação está aqui. Tá? Essa transação aqui, eu tive um face match, que eu já havia feito onboarding do Giovanni previamente. Passei no Liveness, né? Então fiz face match, fiz Liveness. E o meu ambiente de captura é saudável, né? O que significa isso? Eu não estou usando câmera virtual, eu não estou injetando vídeo não estou usando emulador, não estou fazendo uma série de coisas que a gente sabe que os fraudadores estão bastante adiantados aí em fazer para atacar o sistema de biometria facial. Então, eu analisei, com essas duas linhas de código no aplicativo do cliente, eu analisei a saúde do dispositivo, eu fiz o Liveness Check, e aqui eu fiz o Face Match. E contra quem eu fiz o Face Match? Nesse caso aqui, eu me cadastrei como parceiro e havia feito o onboarding do Giovanni previamente, ele fez contra esse registro. Mas uma das coisas embutidas, e essa é uma coisa muito relevante do GoSafe, é que a gente tem um Face Bureau. A gente tem um bureau de face. Mas esse bureau de faces não é um pote de mel cheio de dado pessoal sensível, não. É um bureau de faces construído daquela maneira. Tudo anonimizado, distribuído, e de maneira que não tem valor nenhum para quem, obviamente, invadia o nosso data center. Como vocês podem observar aqui no domínio da console, não tem nenhum dado pessoal. Eu não tenho a imagem,
Aqui a gente está corrigindo um probleminha aqui na renderização da geolocalização, a partir do IP, mas eu não tenho imagem, eu não tenho e-mail. Para onde foi essa informação da imagem e do e-mail? Bom, essa informação da imagem e do e-mail vieram, nesse caso aqui, como eu estou em sandbox, vieram direto para a minha caixa de entrada. Isso daqui, obviamente, vai ser entregue via webhook em produção. Mas esse e-mail aqui é só um ilustrativo do que a gente entrega para o parceiro. Parte dos dados que a gente entrega para o parceiro no webhook já estão disponíveis na console também. Por exemplo, Transaction ID, tipo da verificação, a data em que ela ocorreu, qual foi o score de liveness, o score de match, contra quem eu comparei, se contra o bureau anonimizado da Safe, ao qual a gente está dando o nome de Safe Network, ou se foi contra um onboarding do próprio parceiro, e assim por diante. Mas, no meu domínio, eu não tenho isso. Giovanni@safe.ai não está no meu domínio. Isso passou. Processei, transformei, anonimizei e entreguei para o parceiro. No meu domínio, e aqui é o mais importante, eu também não tenho isso. Esse é o dado pessoal sensível, revela uma série de coisas aí que são consideradas como sensíveis. Eu processei essa imagem, transformei ela num template biométrico, fiz manipulações, distribuí isso daí e entreguei a imagem do meu parceiro. O que meu parceiro vai fazer com essa imagem? Fica a critério dele. Ele é o controlador do dado. Eu não quero reter esse dado para nenhum propósito, porque eu não preciso, né? Então, esse é o conceito. E destacando novamente que esse e-mail a gente entrega, obviamente, por eu ter acabado de abrir a conta, eu estou operando ainda no ambiente de sandbox, mas em produção isso é entregue via webhook, no back-end do parceiro. Aí chega no back-end do parceiro, o parceiro pode autenticar a procedência dessa chamada para o webhook, né? Existem chaves para isso configuráveis, e ele pode autenticar também a procedência da origem da transação por um mecanismo também que a gente usou aí, empregou, que é muito comum na indústria. Bom, aqui a gente tem um dashboard, aqui as configurações da conta, tem os ambientes aqui, como eu comentei, lugar para configurar o webhook de sandbox, lugar para configurar o webhook de produção, tem mecanismos de autenticação, aqui as configurações da componente, e basicamente é isso. O modelo do GoSafe, contratado de forma orgânica na web, é um que funciona com cobrança por transação, né? A gente cobra um valor por transação, a gente concede $10 de crédito na contratação, e aí o parceiro tem condições de fazer top-up diretamente no nossa console aqui. Ele consegue fazer o top-up da conta dele sempre que necessário. A gente, obviamente, vai melhorar esses mecanismos aí de controle de saldo, mas a nossa ideia aqui é a gente aproximar uma solução de antifraude do que a gente tanto conhece, por exemplo, na cloud, né? A gente usa AWS, Google Cloud, Azure, e a gente sabe como que funciona a cobrança, a gente não tem um processo de vendas moroso, a gente não precisa agendar demo, não precisa fazer nada, e essa é a nossa intenção com esse produto, né? Aqui eu já mostrei o exemplo, né, de integração com essas duas linhas de código. Essas duas linhas de código elas estão disponíveis aqui também na console. E só um minutinho aqui. Deixa eu voltar para... apresentação aqui. Tá aqui. Boa, tinha saído dela, está aqui. E essa é a demonstração do GoSafe, né? A versão beta já está disponível na internet, né? Na nossa landing page tem lá Experimente Agora, é possível entrar lá e se cadastrar e sair testando. É uma versão beta. Se ela estivesse redondinha, a gente estaria atrasado no lançamento, né? A gente sabe disso.
e, portanto, a gente está aí super abertos a qualquer sugestão de melhoria e, obviamente, aparação de arestas. Uma coisa que a gente não abre mão desde o lançamento, que é hoje, é a questão da segurança e da privacidade. Aí, features, funcionalidades, essas coisas, a gente vai trabalhando ao longo do processo de desenvolvimento do produto. Queria agradecer a presença de vocês, e a gente está disponível aí para bater um papo, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, inclusive de quem está online aí com a gente. Ele custa até 500 mil transações mês, custa 2 centavos de dólar por transação, 10 centavos de real. E é um preço flat, a gente eventualmente tem entrega diferentes análises, né, dependendo do consumo do cliente. Se ele já fez onboarding, por exemplo, a gente faz o face match. Se a gente desconhece aquele rosto, tanto na Safe Network, né, que é esse birô nosso, e se o parceiro ainda não fez onboarding, está fazendo uma verificação, a gente não faz o face match, mas ainda assim a gente entrega o liveness e a saúde do dispositivo. Mas o preço por transação é esse, 2 centavos de dólar. E a partir de 500 mil transações, ou para enterprise, a gente segue um modelo comercial sui generis específico para cada caso. A parte comportamental, a gente, sim, né? É que, assim, a gente pressupõe, o comportamental pressupõe exatamente um conhecimento histórico, né? Mas a gente tem embutido questões comportamentais, como, por exemplo, desvio de localização da pessoa, né? Se as autenticações pregressas delas foram feitas numa determinada região e de repente aparece uma transação daquela pessoa num lugar totalmente desconhecido, num dispositivo diferente, que a gente tem ali a informação, o nome do browser, a gente tem o nome do sistema operacional. Isso a gente faz cruzamentos para atribuir o rótulo com relação ao ambiente da captura, né? Se ele é saudável, suspeito, ou se a gente não consegue inferir nenhum dos dois, se ele é desconhecido, né? A pergunta é com relação, só para repetir aqui, porque o pessoal não está ouvindo, né, quem está participando online. Não, então, a pergunta se ele emitir, que informações ele dá, né, quando, por exemplo, uma transação está sendo feita e o comportamental desvia do esperado, como, por exemplo, em função da localização ou, de repente, de um dispositivo, né, alguma coisa assim. A gente entrega hoje, nesse modelo de webhook, que o ambiente é suspeito, né? Do jeito que o produto está hoje, a gente entrega informações do ambiente, né? E diz que é suspeito. A gente hoje não explicita exatamente o porquê que a gente está considerando ele suspeito, mas obviamente o nosso parceiro, se há um cliente que interage com ele com frequência, também tem um histórico comportamental desse cliente. Talvez ele não analise isso e a gente faz isso para ele. Mas a gente entrega isso. Olha, o ambiente é suspeito, está aqui o dado com relação ao ambiente dessa transação e a gente acha suspeito em função da série histórica. Isso. Eu vou entrar aqui no detalhe de uma transação para elucidar o que a gente entrega, né? Vamos lá. Transactions. Vou entrar aqui no detalhe de uma delas. Bom, a gente entrega exatamente isso de uma maneira estruturada, mas a gente entrega scored face match e qual é o ponto de corte,
e se teve match ou não. A gente entrega score de liveness e qual é o ponto de corte, e se essa pessoa teve a prova de vida atestada. Em função, a gente entrega também saúde do ambiente, se o ambiente está saudável, se é suspeito. E aí, em função dessas três informações, ou seja, score de match, pontuação de liveness e saúde do ambiente, a gente atribui o risco, né? Se a gente tem essas três informações, e só se a gente tem essas três informações, a gente diz que o risco é baixo. Pô, eu fiz uma captura, passei por um bom liveness, que é o que a gente, que é o proprietário nosso, testou prova de vida. Eu tenho o registro anonimizado dessa pessoa, comparei contra ele e bateu. E, além de tudo, eu estou analisando aqui o ambiente, é saudável, o cara não está fazendo injeção de vídeo, a localização dele está consistente com consultas prévias e tal. Nessas três condições, dadas essas três condições, a gente atribui um risco baixo. E o nosso risco aqui é categórico, não é numérico, né? Por enquanto. Se eu tenho qualquer uma dessas três, qualquer uma dessas não, mas se eu tenho ausência de face match, eu já não consigo dizer que o risco é baixo. Mesmo que a pessoa tenha prova de vida, passou na prova de vida e tem um ambiente saudável, eu não consigo dizer, olha, essa transação é de baixo risco, porque eventualmente pode ser um fraudador com o próprio rosto dele ali, vai passar na prova de vida e usar um dispositivo que não está comprometido. Então, eu não consigo dizer é risco baixo. Não sei quem é a pessoa, não sei se bate aquele e-mail de identificação da pessoa com o rosto em função de consultas prévias, e nesse caso, então, o rótulo da transação é desconhecido, risco desconhecido. Mas, por outro lado, qualquer um desses três atributos, desculpa, qualquer um dos três atributos, face match, liveness ou ambiente, que me der um red flag, o match pode não bater, o liveness pode dizer que a pessoa está tentando fazer um ataque de apresentação, ou o dispositivo pode ser comprometido, pode ser um dispositivo que está sendo usado sucessivamente para tentar fraudar a conta de N pessoas, isso a gente também analisa. Nessas três circunstâncias, a gente fala o risco é alto. Então, a gente entrega isso para o cliente. Risco baixo, desconhecido e alto. A gente entrega para o cliente prova de vida sim ou não, isso a gente sempre vai entregar. Então, prova de vida, em qualquer circunstância, a gente entrega. E o face match é condicionado a gente ter a presença anônima dessa pessoa na nossa base de dados, seja através do onboard que o parceiro fez com o nosso produto, ou então da nossa rede anônima aí, chamada Safe Network. Então, aí o cliente recebe isso, toma a decisão que ele achar melhor. Isso, por exemplo, num fluxo de e-commerce pode ser considerado também. Não só para bancos digitais, em KYC. A gente, inclusive, tem um modelo comercial que tem como premissa a popularização desse tipo de tecnologia, né? Porque o preço da transação hoje para fazer uma prova de vida, com biometria, com consulta birô e tal, é bastante caro. O que impede você usar isso daí como MFA, como um fator de uma autenticação de múltiplo fator, ou te impede de colocar isso num step de checkout, caso o seu antifraude tradicional já tenha sinalizado transação suspeita, mas ainda assim você não queira rejeitar a compra, né? Então, a gente pode implementar em todos esses fluxos. E aí, tudo isso acontece de forma assíncrona, né? Não é que a gente manda para o back-end do cliente e o usuário final ali na ponta que acabou de fazer a foto fica sem qualquer resposta. A integração permite que lá na aplicação que está interagindo com o cliente, haja uma interação dizendo, você foi aprovado, você foi rejeitado, o que quer que seja. Da internet tem alguma coisa, não? Bom, pessoal, se não houver mais perguntas, a gente agradece a presença, muito obrigado. E aqui a gente tem, deixa eu voltar aqui, o nosso contato. Inclusive, eu esqueci de comentar, esse QR Code aqui remete a esse CodePen aqui, que é exatamente a ilustração do conceito de integração no front, caso vocês tenham interesse.
Só para sentir. O único disclaimer é que está cadastrado com a minha conta, né? Então aqui, ó, eu tenho a identificação da minha conta. Qualquer autenticação que for feita com esse CodePen vai chegar no meu e-mail. Obrigado.